Se você começa falando, depois aí eu farei o perguntar. Beleza. Vamos lá, pode? Pode. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Montezuma Futebol Clube. Vamos dar início agora à nossa entrevista coletiva com a palavra do nosso vice-presidente, Flávio Horta Júnior. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença aqui dos profissionais de imprensa, é importante tê-los aqui. Um dia triste, um dia que a gente não gostaria de estar passando aqui no clube. Começar essa coletiva pedindo desculpa para o nosso torcedor, mas que ele tenha certeza que todas as nossas ações, em todos os momentos, foram feitas em convicções que estávamos fazendo o melhor clube, que estávamos fazendo o melhor para que os resultados viessem. Tivemos um começo de ano positivo, que a gente conseguiu uma das melhores campanhas da história do clube no Campeonato Carioca, garantiu vaga na Copa do Brasil, fomos beneficiados com uma vaga na Copa Sul-Sudeste, mas o principal objetivo do clube não foi realizado, que era conseguir se manter na Série B. Então a gente precisa levar esse pedido de desculpa para o nosso torcedor, reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas, não apenas falar das nossas limitações, que elas são muitas sim, mas também temos que reconhecer também que a gente precisa melhorar em muita coisa. Vamos trabalhar cada vez mais para que a gente consiga voltar o quanto antes para a Série B, que era um sonho do nosso torcedor. Não posso deixar de dizer também que foi um orgulho ter vivido essa experiência, ter conseguido disputar uma Série B com o Volta Redonda, um clube que até um tempo atrás nem divisão do Campeonato Brasileiro tinha, mas quando a gente vai criando o gosto de ser vencedor, como nós somos uma diretoria, um grupo vencedor, quando acontecem resultados como esse, nos frustram, nos entristecem, mas o nosso torcedor pode ter certeza que a gente vai buscar voltar a dar alegria para eles. Flávio, boa tarde, aqui é o pastor Thiago, para as notícias. Infelizmente, um dia triste, um dia da queda do Volta Redonda. Então, falando sobre isso, agora, já com o campeonato praticamente terminado, qual foi o fator para você mais importante, do Voltaço não ter conseguido cumprir o seu objetivo, que era a permanência na Série B? E também, trazendo para a ótica que o Voltaço faz um turno muito bom e esse segundo turno muito abaixo das expectativas. Queria que você falasse qual o erro assim, primordial do Voltaço num conjunto para que essa queda pudesse acontecer. Pastor, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Você enaltecendo o trabalho que você faz, foi um dos grandes ganhos que acho que o Volta Redonda teve nos últimos tempos, foi a cobertura que você faz, a sua dedicação. Então, é importante a gente agradecer isso também. Eu acho que a gente não teve um ou dois erros que foram fundamentais. Eu acho que é um conjunto de fatores que acho que a gente falou muito durante a competição, de uma limitação financeira, mas que a gente não pode ficar restrito a ela. Tiveram muitos erros, assim, naturais do contexto. Eu, como representante, como líder do grupo, procuro me cobrar muito e antes de apontar qualquer erro, olho muito para os meus, acho que errei em algumas coisas, poderia ter conduzido de uma maneira diferente algumas coisas, mas também tenho a convicção de que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, todas as nossas tomadas de movimento foram feitas buscando o melhor. Acho que a gente peca muito pelos dois inícios de turno. No início do primeiro turno a gente fez 1 ponto em 5 jogos, no início do segundo turno a gente fez 2 pontos em 5 jogos. Então são 3 pontos em 10 jogos, que compromete muito. Outra coisa que também pesou muito no nosso final, se nós pegarmos em 4 jogos contra Amazonas, Botafogo, o Atlético e Ferroviária, que eram adversários diretos nossos, em casa a gente só fez 2 pontos. Contra a Ferroviária, aquele jogo no começo do campeonato, que a gente fez no final do jogo não valeu. Contra o Amazonas, a gente também foi um jogo que a gente teve muita intensidade, 4 ou 5 bolas na trave, gols anulados também. E acredito que a gente não fez um bom jogo, realmente. E quanto ao Botafogo, acho que era um jogo que a gente devia ter tido uma postura melhor.
um jogo que estava uma tensão muito grande no jogo, e a gente foi castigado por um pênalti. Eu não estou aqui para falar de arbitragem, bem pelo contrário, estou aqui para falar dos nossos erros. Então, eu acho que isso aí foi o primordial para que a gente estivesse passando o que a gente está passando hoje. Se tivesse feito um pouquinho mais de ponto contra esse adversário, a gente podia, porque nós ganhamos o Atlético Paranaense em casa, nós ganhamos do Rio, são times que estão brigando pelo acesso. Se a gente tivesse feito um pouquinho mais do dever de casa nesses jogos, eu acho que a gente acredita que a gente seria escapar. Por isso que entra muito numa situação que, por mais que a gente tenha uma limitação financeira, por mais que a gente tenha uma limitação estrutural, se a gente tivesse sido um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de ajuste, a gente poderia ter escapado. E não dá para a gente deixar de falar que foi a saída de jogadores muito importantes para a gente, que foi Gabriel Bahia, Robinho e Pierre. Acho que isso aí está muito ligado ao fim do primeiro turno, que a gente consegue indicar o nosso avião para cima, que é quando a gente consegue fazer bons jogos, conseguindo bons resultados. A gente tem a perda desses atletas que não tem nem muito o que se falar, porque quando tiver o Volta Redonda vai ser difícil você segurar esses atletas. A gente pensar outros times perderam alguns jogadores, no Volta Redonda não vai ser diferente. Então, talvez eu poderia ter sido um pouco mais preciso também na reposição desse atleta para tentar ter a qualidade deles. Vou falar outra pergunta, né, sobre o critério nas contratações. É uma pergunta latente, né, que tem que ser feita. O Voltados contratou muito em quantidade, né, e muito desses jogadores nem sequer chegaram a atuar com a camisa do Volta Redonda. Se você pudesse também trazer, né, sobre isso, né, algo aí da diretoria, né, o porquê que esses atletas não atuaram, já que eles tinham acabado de ser contratados. Exemplo, o Lincoln do Vasco, Lucas Chaves, que atuou muito pouco, dentre outros jogadores ali que chegaram no Volta Redonda e não tiveram, né, um bom desempenho ou sequer foram relacionados para as partidas. Vamos lá, pergunta boa. A gente, antes de começar a competição, por nunca ter disputado, a gente entendeu que nós deveríamos trabalhar com o número de 3 atletas por posição. Esse foi um pedido da comissão técnica, que a gente entendeu que deveria atender. Era um cenário novo para a gente, de janela de transferência, que a gente não tinha, a gente não estava acostumado. Então, a gente sempre tinha um receio muito grande de você, às vezes, ter 2 jogadores numa posição, você perder um machucado e o outro tomar um cartão. E isso é uma das coisas que eu levo como aprendizado, que eu acho que a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Eu acho que a gente não precisa ter o excesso de jogadores que a gente teve, mas também não coloco isso como fator fundamental para o que aconteceu. Foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, que a gente entendeu que seria bom para o clube ter jogadores de cada posição. Isso limita um pouco a parte orçamentária, você acaba tendo que gastar um pouco menos em mais jogadores. A gente buscou talvez alguns atletas em parceria. E quando você tem muitos jogadores, acaba acontecendo de alguns não serem utilizados, mas aí são critérios técnicos, critérios de quem estava acompanhando os treinos todos os dias, e eu tenho certeza que todos os atletas que entraram no campo entraram porque tiveram um rendimento melhor na semana de treino. A minha última pergunta, Flávio, é sobre, né, a próxima temporada. O técnico Rogério Corrêa já falou, né, que não vai continuar. Então, o perfil agora que vai ser traçado pela diretoria para colocar outro treinador no lugar do técnico Rogério Corrêa, e por que o Rogério também foi mantido até o final da competição, sendo que houve uma cobrança muito forte da torcida também, né, porque os resultados não estavam acontecendo, o porquê da permanência dele até o final do campeonato. Vou até começar pela segunda, a permanência dele, porque a gente tinha convicção de que ele era o melhor profissional que a gente tinha disponível para conduzir o grupo que a gente montou. Então, acho que seria muito cômodo para a gente, muito fácil, chegar em algum momento de 2, 3, 4 derrotas e falar, ó, vamos trocar o treinador, que ele é o culpado, e num passo de mágica tudo se resolvesse. Nós vamos ter mais 3 times que vão cair junto com o Volta Redonda, já caiu com o Paysandu, que trocou 3 vezes. E os outros 2 que caírem
também vão ter trocado 2 ou 3 vezes de treinador na competição, o que mostra que isso não é fórmula de sucesso, você trocar o treinador. Então a gente não trocou por uma convicção. O Rogério é um cara que é um dos treinadores mais vencedores da história do Volta Redonda, se não for o mais vencedor. Para mim era muito incoerente eu ter sido campeão brasileiro da Série C com o Rogério, a gente ter sido terceiro colocado no Campeonato Carioca com o Rogério, e chegar no momento eu achar que trocar o Rogério fosse a solução. Então não é o nosso perfil, a gente não trocou com convicção. Às vezes a gente ouve, tem uma multa, tinha isso, tinha aquilo. Não foi por convicção. A gente em alguns momentos chegou a conversar. Claro que há um desgaste natural de um relacionamento de muito tempo, mas é um cara que eu vou indicar para qualquer clube que procurar pela história de vencedor, de trabalhador que ele é aqui no Volta Redonda. Então eu não troquei por convicção mesmo de que ele é o melhor cara para conduzir o elenco que a gente construiu junto. E a primeira pergunta foi o que mesmo? Sobre o perfil do novo técnico para a próxima temporada. O perfil do novo técnico, a gente tem uma característica também de buscar treinadores que não são medalhões, treinadores que buscam espaço no mercado também, mas claro que a gente tem ótimas referências. O Rogério foi assim, um cara que tinha sido treinador por um pouco período na Portuguesa, depois estava no 4 de julho, que ali, o próprio Felipe Surian, quando foi campeão aqui, veio também sem ter muita história ainda no futebol como treinador. Acho que a gente atinge um patamar hoje um pouco diferente. Acho que os próprios treinadores hoje, quando receberem uma ligação do Volta Redonda, já recebem de uma maneira diferente do que receberiam há 1 ou 2 anos atrás, não é mais só aquele time que luta ali, mas não chega. Então, a gente vai buscar um treinador trabalhador, um treinador que tenha uma característica que a gente acha importante e principalmente que a gente consiga inserir o máximo de atleta da base possível, porque isso talvez seja um grande segredo do Volta Redonda. O nosso time vai fazer a final domingo contra o Bangu. Ter a oportunidade para convidar todo mundo para comparecer, não misturar os assuntos. É uma equipe que garantiu vaga na Copa São Paulo, são garotos que merecem o nosso apoio. Então a gente quer não demorar para resolver essa situação, para a gente já começar a planejar o ano de 2026 junto com o meu treinador. Boa tarde, Flávio, Leonardo, Jornal Diário do Vale. Minha primeira pergunta é ainda sobre o assunto Rogério Corrêa. Nessa entrevista em que ele antecipa a saída após o jogo contra o Atlético, ele disse que isso já havia sido avisado à diretoria. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo, em que momento o Rogério avisou que não ficaria. E aí estico um segundo tópico ainda dentro. O Rogério, ao longo da competição, chegou a fazer algumas cobranças públicas à diretoria, inclusive. Demora na contratação de centroavante, questão de reforços. Em algum momento ele chegou a pedir uma ação maior da diretoria contra atletas que ele considerava estar com um comportamento não condizente ao que era uma tentativa de fugir do rebaixamento. Queria saber se isso de alguma forma também ajudou a que as duas partes encaminhassem o fim do vínculo ao término da Série B. Obrigado, Leonardo. Como falei do pastor, agradecer também a presença de vocês em todos os jogos. Para mim foi muito bacana ter o Diário lá fazendo a cobertura, Oscar. Então, que isso continue, que a gente consiga, os nossos desafios, que a gente consiga que isso continue. A gente, com o Rogério, se não me engano, foi depois do jogo contra o Avaí, salvo engano, alguma coisa assim, a gente sentou, conversou bastante, eu procurei passar para ele que eu confiava no trabalho, tanto que depois a gente fazia um bom jogo contra o Atlético Goianiense, um dos melhores jogos nossos nessa competição. Ele ali já se mostrava bastante, como é que eu vou usar o termo? Ele já falou, cara, se vocês acharem que o melhor caminho é a troca, eu estou aqui, a gente mostrou para ele que não, que aquilo ali era, eu acreditava que o melhor caminho era com ele, que a gente ainda conseguiria, que a gente fez bons jogos no campeonato, que a gente conseguiria repetir, tanto que fizemos logo depois contra o Atlético Goianiense. E nessa conversa, ele já deixou claro que para o ano de 2026 ele não continuaria
no Volta Redonda, mas que estaria disposto a cumprir o encerramento desse campeonato. Acho que falei para ele que era super natural, eram alguns anos já de convivência, de trabalho. Em algum momento, talvez ele precisasse também de novos ares, do clube, pode ser que precise também. Então, foi uma conversa super amistosa, super tranquila. E, cara, sobre as críticas que ele fazia, eu acho que era um momento ali de jogo. Se a gente pegar a entrevista depois do jogo contra o Remo, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ele também enaltece o trabalho da diretoria, a força que a gente estava fazendo para que as coisas funcionassem. Então, acho que é o perfil também. Eu sou um perfil extremamente conciliador. Eu ouvia, deixava passar, depois sentava, tentava ajustar, via onde é que a gente podia estar tentando ajudar mais, onde é que a gente podia tentar agregar o trabalho de todo mundo. Então, acho que fica uma gratidão enorme ao Rogério, fica uma gratidão enorme a todo o trabalho dele todo, um título muito importante, nos deu, colaborou com a gente, com o nosso acesso, para que a gente vivesse essa experiência maravilhosa que foi a Série B. Eu acho que a gente não pode só julgar, só é bom se for bom para a gente. O clube tem que entender que essa experiência vivida na Série B vai colaborar para que a gente retorne, quando retornar mais forte, a gente já tenha um pouco mais de vivência, um pouco mais de entendimento da própria Série C. A gente sofreu em alguns anos, depois a gente entendeu a competição e conseguiu sempre brigar pelo acesso. Na sua fala inicial, o senhor disse que a diretoria reconhecia que algumas coisas não tinham caminhado, que houve alguns erros no percurso. Queria saber, então, que erros são esses, quais vocês admitem que tenham sido erro de planejamento ou de contratação, enfim, e o quanto a questão orçamentária impactou para que esses erros acontecessem, porque, de fato, a conta da Série C e a conta da Série B são bem diferentes. Tá, vamos lá. Nesses últimos dias, eu ouvi muito sobre... Eu até cheguei a conversar com algumas pessoas, eu ouvi muito sobre falta de planejamento. Eu acho que nunca faltou planejamento no Volta Redonda. A gente não pode confundir a falta de planejamento com uma execução que deu errado. Por exemplo, nós planejamos ter um centro de treinamento de excelência e usar o CT João Avelange. É uma das coisas que a gente conseguiu. Nós cuidamos de todas as logísticas de viagem para amenizar o mínimo possível o desgaste. Nós não fizemos nenhum jogo na Série B que a gente tenha saído de Volta Redonda para jogar na cidade no dia seguinte. Na pior das hipóteses, quando o voo era muito cedo, a gente ia 2 dias antes para o Rio, dormia no Rio, para não ter o desgaste do Volta Redonda Rio, e do Rio ir para a cidade. Então, assim, eu acho que depois que aconteceu, como eu falei, vai servir de experiência. Eu acho que a gente, se você falar assim, os meus maiores erros talvez tenham sido, em alguns momentos, não ter tomado pé de situações disciplinares do clube. Não acho que isso tenha sido primordial para o acesso, não acho, mas acho que eu poderia ter tomado algumas decisões um pouco diferentes das que foram tomadas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Levo como aprendizado que eu acho que a gente não precisa ter 3 jogadores por posição, apesar de que, se você tiver num clube com uma estrutura maior, com uma condição financeira maior, é o cenário mais ideal, não tenho dúvida disso, mas a gente podia ter confiado um pouco mais na nossa base. Eu acho que nós trouxemos jogadores que foram pouco utilizados e eu tenho convicção hoje que nós temos atletas do mesmo nível na nossa base. É claro que ainda não estão na mesma rodagem, mas se a gente tivesse insistido, como a gente fez com o Robinho, se a gente tivesse colocado ali, talvez a gente tivesse... essa é uma das coisas que eu pretendo, no momento que eu tenho convicção que a gente vai voltar para a Série B, utilizar talvez um pouco mais da base e conseguir dar uma olhada maior para a base, porque acho que em algum momento também, naquele foco de Série C, a gente acabou, precisa subir de qualquer jeito, a gente tirou um pouco do investimento da base, e quando a gente voltou para o trilho, a gente acha que a gente vai voltar a colher frutos do trabalho que é feito lá. Flávio, boa tarde. Samuel Silva da Volta Insider. Com o Volta Redonda rebaixado, o clube disputará ano que vem a Série C, Campeonato Carioca, Copa Rio, Copa do Brasil e provavelmente a estreante Copa Sul-Sudeste.
Tendo isso em vista, o clube já começou o planejamento? Quais são as perspectivas para o Carioca e para o ano como um todo? Tem alguns nomes que poderão permanecer para a temporada seguinte? E tirando o Rogério, que já deu sua declaração, tem mais alguns que estão certos que não estarão no clube ano que vem? Vamos lá, aqui, passei. Vamos lá. Cara, o planejamento do ano seguinte a gente sempre faz com o campeonato de andamento, independente do que estivesse acontecendo. A gente já começou. Eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente fica triste por não ter conseguido permanecer na Série B, a gente tem que olhar um pouco do lado positivo que teve, que é essa garantia da vaga na Copa do Brasil, a Copa Sul-Sudeste, que a gente não sabe, mas que é uma competição que pode dar uma repercussão legal. A gente não sabe, pode ser que o Vasco esteja participando junto conosco também. Tomara que não, a gente torce para que os clubes do Rio consigam a vaga deles nas competições sul-americanas. O Rogério, por enquanto, ele foi o único que nos comunicou a saída. A gente tem uma comissão técnica que ela é muito caseira. Nosso preparador físico vem do nosso sub-14, o auxiliar, todo mundo ali vem do nosso sub-14, com o Rogério vem o Siston, que a gente tem interesse que ele permaneça, que a gente gosta muito do trabalho dele, mas aí é uma questão de conversar com ele ainda, está tudo muito recente, então a gente vai procurar entender aqui. E sobre atletas, eu acho que todo mundo viu o que deu certo e o que não deu certo. A gente não é diferente, a gente pode ter uma divergência ou outra, mas vamos ter dificuldade com alguns atletas que deram certo. Isso a gente sabe disso. Vamos ver até onde a gente vai conseguir dar o passo. Mas, por outro lado, também a gente sabe que tem muito atleta que gosta daqui, que se sente bem aqui, que sabe que aqui não tem problema financeiro, não vai ter problema. Então, eu acredito que a gente já começou, o nosso 2026 já começou. Com o contrato com o CT João Avelange acabando, qual a expectativa para o ano que vem? Pretende renovar ou investiremos no Oscar Cardoso? O investimento no Oscar Cardoso ele é muito, muito caro. Muito. Não que o CT não seja, o Mineral não seja, mas ali a gente precisaria de até por ser municipal, a gente precisaria de envolver outros órgãos. É claro que é um lugar que nos atende bem, que a gente gosta, mas a gente vai precisar sentar para conversar, para ver se a gente vai ter condição de continuar. A gente está fazendo tudo, a gente vai ter que fazer uma reavaliação. Eu acho que a gente chega na Série C saudável, sem dívida, com uma condição melhor do que nós tínhamos antes, que agora a gente tem o respaldo de uma liga. Então, mas a gente também não adianta a gente começar a gerar despesa que a gente não conseguir comprometer o nosso orçamento. Então, eu acredito muito que a gente vai conversar, mas não sei se a gente vai ficar. Como você falou sobre a base na pergunta do pastor e na pergunta do diário, na sua visão, como a base pode contribuir para a próxima temporada do Volta Redonda? A gente espera que a gente consiga contribuir tecnicamente e financeiramente. Nós temos bons atletas, prova disso, estamos na final do campeonato, estamos na final da Taça Rio, e vamos tentar aproveitar o máximo possível os jogadores no nosso elenco para que a gente consiga. É sempre bom a gente, quando acontece situações igual do Robinho, são situações que nos alegram muito. Estou Matheus Cisnandi, aqui da Vale do Web TV. Eu queria saber primeiro sobre a questão do Transferban e de outros clubes que não pagam suas dívidas. Volta Redonda paga em dia os salários, paga as premiações, mas os outros clubes, a gente tem o recente caso do Avaí, que teve problemas financeiros, o Paysandu teve problemas financeiros, agora estão falando também do Cuiabá. Qual é a sua opinião sobre esses times e qual é a sua questão em relação ao fair play financeiro? Boa pergunta, é muito pertinente. A gente fala muito de
de folha menor, de dificuldade financeira, quando a gente devia falar muito sobre isso que você abordou. A gente fez parte, né, da comissão da CBF, do Fair Play financeiro, inclusive hoje está sendo um dos últimos dias, mas por esse compromisso aqui eu estou aqui. Acho que a CBF precisa regularizar isso, precisa normatizar. Hoje, no dia 10 de novembro, o Volta Redonda está com todos os seus salários do mês de outubro quitados, todos, atletas, funcionários, todos, e tem clubes que ainda não pagaram junho ou julho. Acho que em algum momento essa conta vai chegar para eles. Para mim, isso não faz sentido, porque, por exemplo, o Volta Redonda poderia estar aqui devendo salário 3 meses, 4 meses, isso aí ia dar 5, 6 milhões, 7 milhões de dívida e se mantido na Série B. Mas aí você vai entrar na Série B no ano que vem, devendo 7 milhões e com uma perspectiva de aumentar a sua despesa em mais 7 milhões. Então, vai chegar um momento que quando você cai totalmente arrebentado, você cai, como muitos dizem, você cai de joelho para a Série C, você cai condenado, e a gente está tendo exemplos disso no futebol, vários clubes que estão caindo da A para B, da B para C e vão da C para D. Então, acho que a CBF precisa normatizar, é fundamental. Você deu exemplo de clubes que os atletas fizeram cartas dizendo que estavam com salários atrasados e nada foi feito. A Procuradoria não se manifestou, ninguém se manifestou, a CBF não se manifestou. Então, a gente espera que essa comissão que foi formada, esse estudo que foi formado, nos direcione para um momento em que a equipe que sofre coisa transferência, a equipe que não honra os seus compromissos, seja punida por pontuação, que aí sim vão começar, talvez, a equilibrar um pouco mais a competição e fazer os seus trabalhos com o que eles possuem de receitas. E sobre o sistema, né, da Série C agora vai ser reformulada, o que o senhor tem a dizer sobre esse sistema e qual a sua avaliação das perspectivas do Volta Redonda para essa competição? No ano de 2026 continua a mesma forma, a única coisa que diminui é que ao invés de cair em 4, vão cair 2. A mudança é a partir de 2027, vão chegar mais 4 clubes, mas aí, se Deus quiser, a gente já vai estar na Série B. E sobre o Campeonato Carioca, qual é a sua avaliação do Campeonato Carioca e já há algumas movimentações no mercado para reforçar a equipe? É claro que a expectativa do Carioca sempre é a melhor possível. Já tem algum tempo que o Volta Redonda é o clube que vem conseguindo o maior êxito, incomodar mais os grandes clubes. Já temos uma tabela pronta, é uma fórmula nova, são menos jogos, a gente não pode errar. Por isso a gente vai precisar fazer um ajuste na nossa reta final de Campeonato Brasileiro, antecipar algumas férias, fazer algumas medidas para que a gente consiga antecipar também o retorno dos atletas, porque no dia 14 de janeiro já começa o Carioca. E são só 6 jogos na primeira fase que a gente não pode deixar de classificar. O mercado a gente está mapeando. Primeira coisa nossa é tentar renovar com alguns atletas que a gente entende que foram bem aqui, e, paralelo a isso, reforçar em posições que a gente possa estar mais precisando. E sobre o momento do clube, né? A gente percebe que há uma cobrança muito forte dos torcedores, de uma maneira mais específica no treinador. Como que você avaliou as cobranças em cima do Rogério Correia e o que você tem a dizer sobre o comportamento da torcida depois do jogo, que fez xingamentos ao Rogério quando o Volta Redonda perdeu para o Botafogo aqui no Raulino? Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que pontuar que foi especificamente uma torcida, um grupo de torcedores, a gente pode falar 20 ou 30 torcedores. As outras torcidas organizadas, louvável o apoio que elas deram. Quando a gente, nesse jogo de desespero contra o Atlético Paranaense, você vê pessoas saindo de Volta Redonda, entrando no ônibus, para ir assistir o jogo lá, nos motiva muito a continuar trabalhando. Acho que as críticas são normais, foram ao Rogério, foram ao presidente, foram a mim. Você não quer ganhar, e até porque a gente aumentou a régua. Eu costumo falar, nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Até poucos anos atrás, o Redonda gostava de se classificar para a Série D. Essa era a alegria do torcedor do Volta Redonda, era jogar a Série D ou a Copa Rio de semestre. Hoje ele está ficando triste de ir jogar a Série C.
Então, é fruto de um bom trabalho desenvolvido, é fruto de muita dedicação, muito comprometimento de toda uma equipe aqui que envolve diretoria, comissão, atletas, funcionários do clube que se dedicam, que sofrem, que vibram junto. Então, a gente não vai ser a manifestação de 20 torcedores que vão nos desestimular, bem pelo contrário. A crítica é sempre bem-vinda. Eu vou te dizer que depois do jogo do Atlético Paranaense e depois do jogo do Botafogo também, eu recebi muita mensagem de apoio de torcedor, reconhecendo os avanços do clube, reconhecendo as dificuldades da competição. É sempre bom a gente estar falando isso. Isso não é dizer que está todo mundo feliz, não está ninguém feliz. Mas eu acho que está todo mundo orgulhoso de ter jogado uma Série B depois de tantos anos. Não é o final que a gente queria, mas a gente vai continuar trabalhando para que as críticas diminuam e a gente tenha cada vez mais apoio do nosso torcedor. Tem sequência aqui na entrevista. Pergunta do Leonardo, do Globoesporte.com. Ele quer saber o seguinte: como que o Volta Redonda lidou internamente com episódios de indisciplina e falta de dedicação por parte do elenco, conforme o técnico sinalizou em algumas entrevistas durante essa temporada? Vamos lá. Primeiro, acho que quando você tem um elenco grande, igual o Volta Redonda tinha, o impacto disso é um pouco reduzido. Eu não acho que nós tivemos tantos incidentes assim de indisciplina. Acho que é natural de todos os clubes. Se você chegar em qualquer clube do Brasil hoje, você vai ter um ou outro fato isolado que a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso, para contornar a situação, para entender o lado do grupo, para entender qual a melhor construção para aquela saída. Não acho que seja um caso da gente dizer que a gente tinha um grupo indisciplinado, bem pelo contrário, tivemos um grupo que batalhou, que acreditou, que nunca deixou de trabalhar, que nunca deixou de desempenhar, de tentar. As coisas não aconteceram como é natural e acontece em qualquer clube. Vou dar um exemplo aqui, nós temos os dois clubes que mais disputam hoje no Brasil, Flamengo e Palmeiras. Você pode ter certeza que daqui a 15 dias, cara, um deles não vai prestar. Um deles não vai ser trabalho, ninguém vai prestar, só vai ter indisciplinado, vai perder por causa disso, perder por causa daquilo. Então, eu acho que é natural no futebol, quando você não ganha, você ter buscar essas narrativas, mas que eu não vejo que aqui, eu acho que foi foi muito trabalho da comissão, foi muito trabalho da maioria dos atletas, foi muito trabalho da diretoria, dos funcionários, e esses casos são isolados e a gente tem que saber lidar com eles. O Rogério Corrêa afirmou em algumas vezes que o clube se comprometeu a mudar e melhorar alguns aspectos que ele tomou como condição para permanecer no projeto. Quais pontos foram tratados com ele como compromisso de mudança e como o clube conseguiu cumprir o que foi combinado? Isso que foi combinado nesse caso. Provavelmente foi a entrevista que ele deu no final do jogo do Campeonato Carioca, quando a gente ia eliminado contra o Fluminense, ele não sabia se ficaria ou não. A gente teve uma conversa bem franca, ele pediu melhoras, dentre elas o CT João Avelange, a gente colocou. Nós aumentarmos o nosso número de jogadores, termos 3 atletas por posição, a gente colocou. Eu não lembro se teve outros pedidos, volta e meia eles pediam para, sempre que pudesse, a gente melhorar o risco de viagem, a alimentação, e sempre que a gente conseguia, a gente estava fazendo isso. Quando a gente teve a perda de atletas, todas as reposições passaram pela diretoria e comissão técnica, e um atleta foi contratado sem esse aval conjunto. Então, eu acho que dentro das limitações do Volta Redonda, eu posso dizer que a gente atendeu, se não tudo, uma grande parte do
que foi solicitado, mas com certeza tudo que a gente podia, a gente atendeu. Uma mensagem do Pedro Felipe, do canal do Pedrosa. No Rio de Janeiro, essa pergunta. Flávio, o zagueiro Lincoln, prestado pelo Vasco da Gama, Volta Redonda, não teve oportunidades na equipe desde que foi contratado. Quais razões impossibilitaram a presença do jogador na campanha do Volta Redonda na Série B? Cara, isso eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita mais até a comissão técnica. Mas eu vou dizer o que eu acho. Eu achei. Acho que o Volta Redonda, apesar de estar embaixo na tabela, a gente foi uma das melhores defesas se considerarmos a nossa posição na tabela. Nós estamos, a gente sofreu muito menos gols do que quase todos os times da parte de baixo. Então isso acho que pode ter sido um fator. Depois também teve um momento de lesão, acho que ele ainda está lesionado. Mas eu acredito que o fator técnico tem esse técnico do jogador, não o fator técnico dos jogadores que vinham performando ali. Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia antes, o Manuel. Não acredito que tenha sido uma opção da comissão, pelo que vinha se acontecendo nos treinos. Vou fechar aqui a entrevista com as duas perguntas. Perguntas do Matias Brasil, da Rádio Oeste Capital, de Chapecó. Flávio, devido à situação que envolve o Volta Redonda por conta do rebaixamento, como está o planejamento do clube para 2026, visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro? Eu já falei aqui, a gente vai trabalhar para voltar. Estamos voltando para uma competição que a gente conhece bastante. Sabemos que a gente vai ter uma redução de receita, mas também a gente diminui bastante o custo do clube. Eu vou dar um exemplo. Cada viagem, o clube gasta na faixa de 15 a 20 mil reais por viagem e a gente passa a ter 20 reais a menos, então só já é quase 400 mil reais a menos de custo, fora outras coisas. A temporada que acaba em setembro, a outra acaba em novembro, já são 2 meses de salário a mais. Você consegue ter um elenco um pouco menor para disputar a Série C pelo intervalo maior dos jogos. Então, a gente está acostumado com essa competição e está preparado. Eu já pergunto mais direcionada para o jogo de sábado, né? No fim de semana, o Volta Redonda vai enfrentar a Chapecoense no Raulino de Oliveira. Qual a influência desse jogo na reta final da competição e o âmbito de competitividade que o Voltaço vai ter para essa partida? Claro que a primeira coisa que a gente pensa agora é no planejamento do Volta Redonda. Nós temos o Campeonato Carioca, que começa no dia 14 de janeiro. Nós vamos sentar, já estamos conversando em algum momento, nós vamos sentar, vamos tentar construir o melhor cenário, mas pode ter certeza que nós vamos mandar o que a gente mandar para campo, vai lutar para que a gente consiga honrar o clube e honrar a competição. Para finalizar a entrevista aqui, qual a mensagem que você, em nome do clube, manda para a população, não só de Volta Redonda, mas também de todo o sul fluminense, que ainda a população acabou, ainda está indo ao Raulino, e mesmo nos momentos de maior dificuldade, sempre manda pela internet de apoio ao clube, que você fala para essas pessoas que acreditam e seguem acreditando no clube também. Eu falo que o futebol é cíclico. O futebol, há um ano atrás, como eu falei, um ano atrás, a gente estava aqui no carro bombeiro, dando volta, comemorando praticamente as mesmas pessoas, a mesma diretoria, a mesma comissão técnica. Hoje a gente está aqui lamentando, há 6 meses atrás, 7 meses, a gente estava comemorando uma classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Acho que a gente tem muito mais acerto do que erro aqui. Temos 2 títulos nacionais recentes que nos credenciam a pedir o voto de confiança para o torcedor, que acredite, que entenda a dificuldade, que entenda que cada experiência vivida na Série B vai ser um aprendizado para a próxima vez que retornarmos. Nós ficamos 26 anos sem disputar a Série B, tenho certeza que isso não vai acontecer de novo. Então, o que a gente pede para o torcedor é que ele continue acreditando, continue confiando. No passado a gente colocou mais uma estrela no nosso peito e a gente vai começar 2026, anos 50 anos de clube, buscando mais um título dessa competição. Agradecemos a presença do Flávio, a todos os jornalistas presentes, também aqueles que nos mandaram perguntas através da internet, e damos por encerrada a entrevista coletiva da tarde de hoje. Muito bom. Show.